Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 57. Eu sou a professora Paula e como sempre vou pedir para vocês separarem os materiais necessários aí para a aula, um caderno, algumas folhas para anotação, lápis, caneta, borracha e quem tiver também um dicionário. Peço também que anotem a data direitinho, o número da aula para a organização de estudos de vocês. Tudo certinho, organizado, data anotada. Vamos então iniciar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, a gente fez a leitura do texto Bronquinhas e Protestos em Família, né? Onde tinham lá várias frases de falas de pais e adolescentes, né? Demonstrando então os pequenos conflitos que acontecem no dia a dia entre pais e filhos. Fizemos várias questões de interpretação sobre esse texto, né? Falamos um pouquinho sobre o uso da pontuação dentro do texto, certo? E também relembramos os modos verbais, né? O que o verbo indica de acordo com o modo, certo, pessoal? Para a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui então essas imagens para a gente observar e refletir um pouquinho sobre elas, tá? O que essas imagens então representam para você, né? Observe, vai refletindo, vai pensando um pouquinho sobre os questionamentos que eu vou trazendo aqui. Que sensações você tem ao observar, ao ver essas imagens? E alguma delas, né, representa você de alguma maneira, certo? Alguma dessas imagens, né, te representa? Então, é só para a gente observar e refletir um pouquinho acerca desses questionamentos e dessas imagens que estão presentes aí na sua tela. Vamos seguir, então, para a leitura do texto que eu trouxe hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura, então, de um poema, certo? E o título é O Adolescente. Continuamos então com essa temática, falando sobre a adolescência. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Muito bem, pessoal. Então, nós fizemos aqui a leitura de um poema, certo? Como vocês já sabem, a estrutura do poema é diferente da estrutura de um texto em prosa. Vamos só relembrar, então, aqui um pouquinho, né? Cada linha do poema é um verso, como vocês já sabem, né? E cada grupo de versos, né, como nós temos aqui, é uma estrofe, certo, pessoal? Então, nos poemas, né, os grupos de versos são chamados de estrofe e cada linha é um verso. Vamos seguir, então, para uma questão para a gente refletir um pouquinho. Vamos refletir agora. Podemos dizer que há uma relação entre as imagens e o poema? Como podemos estabelecer esta relação? Lembram das imagens que eu trouxe lá para vocês no início da nossa aula, né? Então eu quero que vocês agora tentem estabelecer aí uma relação entre as imagens lá do início da aula e o poema que nós acabamos de ler.
Então eu vou dar um tempinho aí para vocês refletirem acerca dessa relação e logo a gente volta para falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, refletiram um pouco acerca das imagens observadas, né, e do poema? Qual é a relação que a gente pode, então, estabelecer entre, né, as imagens e o que o poema diz para nós? Então, vamos relembrar lá um pouquinho das imagens. Nós tínhamos lá duas imagens com dois adolescentes, né, jovens, caminhando, né, seguindo seus caminhos, né, como se eles estivessem descobrindo novos horizontes, né, novos caminhos, um mundo novo, certo? Em outra imagem, a gente tinha o rosto de um adolescente, né, como se ele estivesse olhando alguma coisa com entusiasmo, né, observando, né, o mundo com um olhar entusiasmado. Né? E o que o poema nos traz? Né? O poema nos fala sobre essa nova vida do adolescente, né? Porque é muita novidade, é como realmente se fosse uma vida nova, como se ele estivesse nascendo de novo, porque são muitas novidades, são muitas transformações, né? E é uma vida que o adolescente tem que desbravar sem medo, com entusiasmo, né? O adolescente também se mostra, né, curioso, muitas vezes. Então podemos pensar um pouquinho nessas questões ao relacionar as imagens com o texto que nós lemos, né, com o poema que nós lemos. Vamos seguir nossa aula então para a questão número 1. Releia o primeiro verso do poema. A vida é tão bela que chega a dar medo, né? O que você acha que o eu lírico quis dizer quando ele falou isso? Então, pessoal, o que será que o eu lírico quis falar, né, quando ele diz que a vida é tão bela que chega a dar medo? Essa é uma resposta pessoal, né? Cada um de vocês pode interpretar esse verso de uma maneira diferente. Eu vou trazer aqui a minha resposta, o que eu acho que ele quis dizer
com isso, certo? E só para a gente relembrar um pouquinho aqui, vocês já sabem o que é o eu lírico, nós já falamos sobre isso em algumas de nossas aulas, certo? Então o eu lírico é aquela voz que está presente, que está falando no poema. Nos poemas nós não temos um narrador, né? Nós temos o eu lírico, então que é a voz presente, é quem fala dentro do poema. Para mim, né, eu interpreto esta frase, né, este verso dessa maneira, né? Ele acha que a vida nos oferece tantas possibilidades, tantas coisas boas, que em certos momentos sentimos medo, né, de percorrer novos caminhos, de viver novas experiências, né, de desbravar o desconhecido. Então, dessa maneira eu interpreto este verso. Mas, como eu disse, é uma resposta pessoal, vocês podem estar interpretando de uma outra forma, sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal, seguir a nossa aula, então, com a questão número 2. Em relação ao medo citado pelo eu lírico no poema, marque a alternativa incorreta. Então, preste atenção, agora eu quero a alternativa incorreta, que não está certa. Letra A. É um medo negativo, aquele que produz mal-estar? É um medo que produz entusiasmo, euforia e desejos? Ou é um medo movido pela curiosidade? Então, releiam ali aqueles versos, né, do poema para responder essa questão. Vamos ver então qual é a resposta incorreta em relação ao medo citado no poema pelo eu lírico. Então vamos ler antes os versos ali novamente. Ele diz: a vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Então, olha só, quando ele diz que chega a dar medo, né? A vida chega a dar medo de tão bela que ela é, ele já explica na sequência, na próxima estrofe, que não é aquele medo que paralisa e que gela, aquele medo, né, que deixa a gente sem reação, certo? Paralisado, né, como uma estátua, certo, pessoal? Esse medo que gera nas pessoas esta reação seria o medo que gera talvez um mal-estar, né, que produz um mal-estar, certo? Não é esse medo, ele diz que não é esse medo, é um medo fascinante, é um medo fremente de curiosidade. Então nós podemos dizer que a resposta incorreta aqui é a letra A, onde diz é um medo negativo, né? Aquele que produz mal-estar. Então não é o medo que paralisa e que gera, não é um medo negativo, é um medo positivo, né? É aquela sensação, aquele medinho que dá porque o que a gente vai encontrar é algo novo, algo diferente, né? São novas possibilidades, novos caminhos, certo, pessoal? A letra B diz que é um medo que produz entusiasmo, euforia e desejo, né? Não poderíamos marcar, porque isso que está dizendo na letra B é o correto. O que o texto nos traz em relação ao medo é justamente isso, é esse medo que traz entusiasmo, né? Euforia, desejos, curiosidade, né? Como diz também na letra C, medo movido pela curiosidade.
Então, a resposta aqui, a alternativa incorreta, é a letra A. Vamos seguir para a questão número 3. Qual das palavras abaixo poderia substituir a palavra destacada no primeiro verso da estrofe, sem alterar o seu sentido? Então, aqui você tem que inferir, né, ou então até mesmo procurar no dicionário, o significado da palavra fremente, tá? Nesse contexto, dentro desse verso, fremente tem o mesmo sentido de sereno, de trêmulo ou de vibrante. Então, procurem aí no dicionário, caso vocês não saibam o significado, né, ou tentem inferir de acordo com o que a estrofe, né, o verso ali traz pra gente. Vamos ver então qual outra palavra poderia, né, estar ali no lugar de fremente sem alterar o sentido do verso. Seria então vibrante. Então nós poderíamos ter ali, ó, esse medo fascinante e vibrante de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta, né? Então, eliminamos o sereno e o trêmulo. Se vocês pesquisaram no dicionário, vocês podem ter verificado que fremente, em determinado contexto, também poderia significar, né, ter o mesmo sentido que trêmulo, mas não no contexto do poema nesse momento, certo, pessoal? E sereno, quem foi verificar também no dicionário alguma coisa, pode ter visto que sereno seria o oposto, né, de fremente, ok? Então, também não poderíamos utilizar esta palavra ali dentro desse contexto. Vamos seguir para a questão número 4. Na terceira estrofe, percebemos o uso da linguagem figurada. Na sua opinião, qual das palavras a seguir podem ser associadas a essa estrofe? E tente então justificar as suas escolhas, tá? Eu trouxe aqui a determinada estrofe ali que diz: esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento ao sair pela primeira vez da gruta. E trouxe algumas palavras. Eu quero que você faça uma associação, uma relação, né, entre essas palavras e a estrofe. Mas você pode, aí em casa, você pode escolher uma palavra, duas, né? Ou se você achar que todas essas palavras também se relacionam, pode ser associada a esse verso, pode escolher também todas, caso você queira. Você só tem que tentar justificar a sua escolha, né? De que maneira que você acha que essas palavras, né, ou uma delas, se relaciona com a estrofe que está ali do ladinho, certo, pessoal? Então, pensem um pouquinho aí em casa, leiam com calma a estrofe, tentem entender o que a estrofe diz, né, qual é o sentido dela, e fazer essa relação, então, com algumas dessas palavras.
Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, verificar a relação que há entre a estrofe e essas palavras que eu trouxe para vocês, né? Que tipo de associação nós podemos fazer? Você deve ter escolhido aí uma palavra, duas, né? Ou até mesmo todas. Eu vou trazer aqui para vocês todas as associações, né? De todas essas palavras. E você pode aí conferir com o que você fez em casa, né? Talvez você pode ter pensado em algo diferente do que eu trouxer aqui também, certo, pessoal? Quando nós estamos trabalhando com um poema, né? O poema geralmente traz uma linguagem mais figurativa, e esse tipo de linguagem permite que a gente tenha, né, várias interpretações. Então não existe muito o certo ou o errado, né, ao interpretar o poema. Lógico que tudo tem que estar ali dentro do contexto, a gente também não pode viajar tanto, né, pessoal? Mas podemos sim ter diversas interpretações, tá? Então façam as comparações aí com o que vocês fizeram em casa. Então aqui, para quem escolheu a palavra aventura, né, como que eu poderia associar essa palavra ao que o poema nos traz, essa estrofe do poema nos traz? Então, aventura, desejo de conhecer coisas novas, entrar em novos mundos. Então, quando o poema fala, né, que esse medo gera curiosidade e esse jovem felino, ele está saindo da gruta, né? Então ele está se aventurando porque ele vai conhecer um mundo novo, certo? Então, nesse sentido, eu posso fazer a associação entre a palavra aventura e esta estrofe ali do poema. Futuro, como fazemos a associação então, né? A gente pode pensar aqui em reflexões sobre a realização dos desejos, né, dos adolescentes, né, de o que ele pode encontrar, o que vai acontecer com ele, né, nessa nova fase, né, no seu futuro, ok, pessoal? E é o que também a estrofe também nos traz, porque ele está saindo da gruta, né, para seguir em frente, para fazer com que a vida continue. Então, de alguma forma, ele está seguindo o seu destino, certo? Para viver algo que ainda, né, vai acontecer, que é algo que ele não sabe. Então, ele tem que refletir um pouco também sobre as coisas que ele vai encontrar lá no futuro, certo? Mundo. Representação da vastidão, da liberdade. Novamente eu volto lá, ó. Então, ao sair da gruta, ele se vê livre, né? Ele vê na frente dele um mundo gigantesco com diversas possibilidades, né? Um mundo vasto, ok? Novidade, vontade de experimentar o novo. Novamente, nós podemos associar, né? Também que tudo que ele vai encontrar fora da gruta, para ele é novo, porque até então ele estava ali fechadinho, ele não conhecia o que tinha fora dela. Então, tudo que ele vai encontrar lá fora é novo, certo, pessoal? Então, seriam mais ou menos essas associações que nós poderíamos estabelecer entre a estrofe e essas palavras. Como eu disse, vocês podem ter trazido aí outras associações. Não vou dizer, não posso dizer que o que é correto é só o que eu trouxe, porque há diversas possibilidades aí de interpretação e associação entre este trecho e essas palavras. Vamos seguir para a questão 5. Que palavras nessa estrofe foram utilizadas no sentido figurado? Lembrando que nós também já vimos, né, diversas vezes o que é sentido figurado, o que é sentido literal das palavras, e
Eu quero saber então, nesse trecho, quais as palavras que estão no seu sentido figurado, que trazem outros significados, outros sentidos, certo? Já voltamos para conferir. Vamos então verificar quais as palavras então que trazem aí um sentido figurado. Então diz lá, esse medo fascinante, fremente, de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Então, quando ele fala aqui jovem felino, eu não estou falando, né, nem de um tigre, nem de um leão, de um felino verdadeiro, né, de um felino real, certo? Ele está fazendo aqui uma comparação, né, do jovem, né, do adolescente com um animal, ok? Novamente, a palavra farejando está relacionada ao felino, que é o que eles fazem, né? Farejar. E quando ele diz que sai, né, pela primeira vez da gruta, ele não está saindo, né? O jovem adolescente, ele não está preso, literalmente, dentro de uma gruta, né? Ele está saindo, então, da sua infância, né? Passando por diversas transformações e indo para uma nova fase, né? Conhecendo um novo mundo. Certo, pessoal? Então, essas três palavras aqui estão no seu sentido figurado, certo? Vamos seguir para a questão número 6. A linguagem figurada presente nessa estrofe nos revela uma comparação. A respeito disso, podemos dizer que... Então, olha só, eu praticamente dei a resposta dessa questão para vocês ao falarmos da questão 5, certo, pessoal? Nós temos na letra A o seguinte: o adolescente é comparado a um felino que está com medo de sair da gruta. O adolescente é comparado a um jovem animal que está descobrindo o mundo. Ou o adolescente é comparado a um animal fascinante e fremente. Quem prestou atenção na questão 5 vai conseguir responder essa questão. Vamos lá então verificar a resposta dessa questão, pessoal. Então, está sendo feita ali uma comparação nessa estrofe, né? Que comparação é essa?
Então, o adolescente é comparado a um jovem animal que está descobrindo o mundo, né? Como eu falei para vocês lá no exercício anterior, quando ele fala, né, que o jovem felino, né, ele segue farejando, saindo pela primeira vez da gruta. Então, nós não estamos falando aqui de um tigre, né, ou de um leão que está dentro de uma gruta preso. Não, nós estamos falando aqui do adolescente que vai descobrir um novo mundo, certo? Que vai sair de uma fase e entrar em outra. Ok, pessoal? Vamos seguir para a próxima questão, que é a questão 7. O poema apresenta palavras que representam ideias opostas. Observe um exemplo de oposição: velho e nova. Então, eu trouxe ali o poema novamente para vocês. Eu quero que vocês localizem outras palavras, né, que são opostas, que trazem ideias opostas, que estão dentro do poema. Vamos ver então quais palavras, né, que têm ideias opostas presentes dentro do poema. Olhem lá, nós temos lá paralisa e anda, nua e vestida, né, estátua e fremente, né, como nós vimos o significado da palavra fremente, né, vibrante, algo em movimento. Então, é oposto, né, ao sentido expresso pela palavra estátua. Então aqui é muito tranquila essa questão, era só mesmo vocês localizarem essas palavras dentro do poema. Então nós temos aqui 3 pares de palavras que trazem ideias opostas. A questão número 8 é uma pergunta aberta que diz o seguinte: o que essas oposições pode revelar sobre o adolescente? Então, olhem só, vamos pensar, né, nas palavras que trazem ideias opostas dentro do poema, né? O que essas oposições revelam? Como nós podemos associar, né, fazer uma relação dessas oposições com o adolescente, certo, pessoal? Pensem um pouquinho em casa, tentem responder essa questão aí para mim.
Vamos ver então o que eu trouxe para vocês como resposta? Façam aí uma comparação com o que vocês escreveram. Como eu disse, né, não há uma resposta única, correta. Você pode ter trazido talvez uma relação um pouco diferente do que eu trouxe, certo? Claro, só não pode fugir muito de todo o contexto do que a gente vem conversando aí durante todas essas aulas que nós estamos falando, né, sobre adolescência, de acordo também com o contexto do texto que estamos trabalhando na aula, certo, pessoal? Então, a resposta que eu trouxe é o seguinte, né? Essas oposições, então, elas revelam os conflitos e descobertas vividos pelos jovens, né? Os conflitos que, às vezes, imobilizam o adolescente, né? E outras vezes o fazem agir, né? O adolescente ainda viverá muitas coisas adquirindo experiências, tá? Vamos seguir, então, falar um pouquinho sobre algumas figuras de linguagem, certo? Vocês também já devem ter trabalhado com diversas figuras de linguagem aí no decorrer das aulas de língua portuguesa, mas vamos relembrar então o que são figuras de linguagem, tá? São recursos que os escritores utilizam para provocar efeito interpretativo do leitor. Então, quando eu falo que um poema ele pode ter várias interpretações, aí está aí que entra as figuras de linguagem. Elas permitem, então, que cada leitor tenha talvez uma interpretação diferente daquilo que ele está lendo. Esses artifícios usados na linguagem apresentam como aspecto a exposição de pensamentos que não abrangem o significado literal das palavras, certo? Então, os pensamentos que são expostos no texto, onde há a presença das figuras de linguagem, eles não têm um sentido literal, certo? Prevalece, então, o sentido figurado das palavras, ok, pessoal? E agora nós vamos ver algumas das figuras de linguagem, né, as mais conhecidas aí, mais utilizadas, que é a metáfora, a comparação e a personificação. O que é uma metáfora? Então, a metáfora nada mais é que uma comparação implícita entre dois termos, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Olha lá o exemplo que eu trouxe. Você tem uma pedra dentro do peito. Então, aqui nós temos nessa frase uma metáfora. Está comparando, né, fazendo uma comparação, né, do coração dessa pessoa, da insensibilidade dessa pessoa com uma pedra, né, que é duro como uma pedra. A comparação é chamada de comparação explícita. Ao contrário da metáfora, aqui a gente percebe e observa os elementos, né, conectivos, como a palavra como, assim, tal qual. Então, olhem lá o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Então, nós temos ali dois elementos sendo comparados, né, explicitamente. É comparado os olhos com as jabuticabas. Então, provavelmente nesse caso aqui os olhos são bem pretos, negros, né, como uma jabuticaba. E a personificação ocorre quando, né, se atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos, sentimentos. Olhem lá o exemplo que eu trouxe. O jardim olhava as crianças sem dizer nada, né? Então, o jardim não tem olho, o jardim não olha, o jardim não diz, certo? Não fala. Então, é atribuída uma ação que somente os humanos são capazes de fazer, né, de executar, a coisas que são objetos, né, ou sentimentos ou qualquer outra coisa que não é humana. Então, está aí relembrando, né, com vocês algumas das figuras de linguagem. Seguindo para a questão 9. Na estrofe a seguir, o eu lírico faz uma comparação. Que elementos ele está comparando? Então, ele diz assim, ó, cúmplicemente as folhas contam-te um segredo.
velho como o mundo. Quais são os elementos que estão sendo comparados aqui nesta estrofe? Então vamos ver quais são os elementos comparados nessa estrofe? Então lá, o eu lírico, então ele compara o segredo velho com o mundo. Então quando ele fala cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Muito bem, seguindo para a última questão da nossa aula. Indique a metáfora e a personificação nas estrofes a seguir. Então eu tenho aqui 3 estrofes. Você vai me dizer em qual dessas estrofes tem uma metáfora e em qual delas tem a personificação. E se você conseguir também explicar onde está presente, como essa metáfora se faz dentro dessas estrofes e a personificação também, seria ótimo, pessoal. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Então, a metáfora está presente neste verso ali, ó. Né? Ele diz, esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair, a primeira vez da gruta. Então, nessa estrofe, o adolescente é comparado a um animal. Nós vimos já, né? Que as palavras que estão com sentido figurado ali, né? Felino, farejando, né? Ao sair da gruta, tá? E nessa estrofe aqui, temos a personificação, né? Ó, quando ele fala, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo, né? É atribuído às folhas uma ação de contar um segredo, né? Que tornam ela cúmplice, certo, pessoal? Então, é atribuída aí uma ação humana de contar, né? Para um objeto ali que não é humano. Ok? Muito bem, pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Fiquem bem e até a próxima aula.